Olá, meus queridos amigos e irmãos da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui, como de costume, diariamente, para trazer uma palavra de Deus para inspirar melhor o nosso dia. E a palavra de hoje é: para você que quer ver a minha derrota, senta aí e assista a minha vitória com Cristo Jesus. E o nosso texto básico está em Romanos 8:37. Vamos ler. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, um grande amor como tal. A gente costuma falar que essa palavra tal não tem definição. O Evangelho de Jesus é um evangelho vitorioso. A Bíblia diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Está escrito lá em 2 Coríntios 2, versículo 14. Portanto, podemos dizer que o Evangelho é um triunfo em nossos termos finais ou nos dias de hoje. O apóstolo João declarou que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nascer de Deus faz com que participamos da natureza divina. E Deus é um Deus de vitória. Então temos isto já em nosso favor. Isto é muito claro nas Escrituras. Fomos chamados para ser vencedores. Mas o ensino concernente a isto tem gerado muitas polêmicas, porque nosso conceito de vida vitoriosa está muito distante daquele que a Bíblia nos apresenta nas suas linhas. Fantasiamos demais e achamos que seremos totalmente intocáveis, mas a palavra de Deus não ensina isto. O que ela ensina é prometer uma vitória sobre o mal. Vitória sempre em todas as circunstâncias, mas precisamos entender melhor o que é vitória para nos livrarmos do triunfalismo exagerado. Vencer não se trata de ser inatingível, mas de prevalecer sobre os nossos inimigos. Meu propósito é que o cristão perca a expectativa de uma vitória utópica e passe a compreender a vitória bíblica do ponto de vista de nosso Pai Celestial. Toda vez que eu citava Romanos 8:37, falava de como somos mais que vencedores. Mas para mim, a ideia de mais que vencedor é que nós não apenas éramos vencedores, mas nos encontrávamos num patamar bem mais alto. Ou seja, ser vencedor já era bom, mais que vencedor ainda melhor e mais intenso na nossa vida. Um dia, meditando sobre esse versículo, senti o Espírito Santo me fazer compreendê-lo mais apropriadamente esta mensagem. Entendi que na vida espiritual não existe dois patamares de vitória, ou seja, o vencedor é mais do que o vencedor, mas que o vencedor significa que além de vencermos a nossa batalha espiritual, ao fim dela sermos alguma coisa a mais. Isso nos dá porque no final de cada batalha não seremos apenas vencedores, mas também teremos sido tratados por Deus como vencedores em nossas almas. Gramo de tratamento amadurecimento que o Senhor produz em nossas vidas, em meio às provas e tribulações. No caráter de aperfeiçoamento em meio à adversidade, isso significa que o crescimento venha somente desta forma em nossa vida. Há muitas formas de crescer espiritualmente e o envolvimento com a palavra, o ensino e a administração dos mais maduros. Nossa vida de oração pessoal e as respostas à experiência que delas decorre no nosso viver. Há tantas coisas que podemos ser mencionadas, mas quando falamos de tratamentos, prefiro-me a reforma de Deus,
tratar com as áreas difíceis de nossas vidas, especialmente aquelas em que não queremos nos deixar de ser trabalhado pelo Espírito Santo e mudarmos profundamente. O contexto da afirmação de que somos mais do que vencedor nos mostra isso. O versículo começa dizendo: mas em todas estas coisas. A palavra mais revela que não interessa o que foi mencionado antes a nossa vitória. Nos pertence a ela chegarmos a nós, a vitória. Essa frase, em todas as coisas, mostra que não somente a vitória virá, mas em meio às condições em que ela virá. O que são todas essas coisas a que Paulo se refere? Eis a resposta segundo o versículo 35. Perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Isso não parece um evangelho de onde os crentes intocáveis, contudo, não tão pouco a formar como devemos viver. Mas algo que é ocasional é temporariamente podemos vir a estar de joelho. O quadro de tribulação certamente será mudado, pois nestas coisas somos mais que vencedores. Deus não nos chamou para vivermos nela, ou seja, na tribulação, mas também nunca disse que ela não tinha a menor possibilidade de ocorrer em nossas vidas. Garante sim que confiamos nele. Nele sairemos vencedores. Sobre essas circunstâncias, seremos vencedores e melhorado e amadurecido. Então essa foi a mensagem que eu escrevi algumas partes, trazendo da Bíblia Sagrada para nossa meditação e reflexão. O que eu quis falar disso, nessas simples palavras que eu acabei de explanar para vocês, meus irmãos? Porque muitos estão querendo a sua derrota, a minha derrota. Tem os invejosos que não podem ver a gente bem de vida ou com um sorriso no rosto. Tem pessoas que querem ver você choramingando pelos cantos, clamando, desesperado. Infelizmente existem essas pessoas. E eu falo no texto logo no começo, que eu botei aqui, deixa eu ler aqui que eu escrevi o tema e eu fiquei pensando, sabe que eu boto não? Para você que quer ver a minha derrota, senta aí e assiste a minha vitória junto com Cristo Jesus. Porque o crente já é vitorioso. Eu sou cansado de falar isso, né? Porque a nossa vitória não consiste de nós sermos mais fortes e melhores do que alguém. Não. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória está no nosso joelho. Sim, no nosso joelho? Como assim? Talvez você está perguntando, como a nossa vitória está no nosso joelho? Dobrarmos nossos joelhos e clamarmos a misericórdia de Deus para que possamos lutar contra os nossos arqui-inimigos, Se há que existe. Porque um Deus tão poderoso como o meu, não há inimigo contra mim, nem contra você, meu irmão. Então, quando clamamos a Deus as nossas dificuldades, as nossas tribulações, porque no mundo tereis tribulações. Isso é normal, nosso ser humano. E a maioria das tribulações somos nós que buscamos elas para a nossa vida. Sim, há uns meses atrás eu fiquei muito atribulado, Como fala no português, claro, com a faca no pescoço, porque estava com umas dívidas. Mas quem fez as dívidas fui eu, não foi ninguém. Então a gente tem que se moldar a viver com o que ganha. Nós temos que se moldar do que nós praticamos. Temos que se moldar do que falamos, do que expressamos. Porque tudo isso traz consequências para a nossa vida. Consequências boas ou consequências más. E nós temos, como filhos de Deus, trazer as boas consequências para a nossa vida. Porque somos espelho de Deus. Nosso rosto, a nossa maneira de viver tem que refletir Jesus Cristo. Então, sempre eu me pergunto, será que eu estou fazendo a coisa certa? Se não estou, meu Deus, me mostre, quero acertar o meu caminho. Eu quero ser luz para o mundo, não treva para os mundos. Então, as dificuldades batem na sua porta, porque somos humanos. E errarmos é coisa de ser humano. Mas nós temos que errar, sim, mas pedir perdão a Deus e não fazer de novo.
Nós podemos errar? Sim, mas devemos pedir perdão e não errar de novo. Porque se errarmos de novo, eu digo que, felizmente, é burrice. Né? Se você sabe que se fiar a mão no fogo vai queimar, você vai fiar de novo? Não vai. Né? Então, assim que eu quero dizer. As tribulações vêm, as angústias vêm. Ainda tem aqueles amigos invejosos, né, que eu chamo de amigo, né? Mas tudo isso nós vamos vencer as tribulações, vamos vencer as dificuldades que vão vir durante o nosso caminhar aqui na Terra. Até Cristo vir, vamos ter muita peleja. E a peleja pior de todas é a peleja espiritual, que o nosso inimigo das almas quer nos derrotar, para que não possamos morar no céu. Ele quer levar nós para o lago de fogo eterno junto com ele. Né? Mas Deus não quer isso. Deus quer que você lute, que você brigue cada vez mais espiritualmente, para que você possa se dominar a sua carne e ser um cristão exemplar. Né? E possa estar firme na sua fé, para que possamos prevalecer sobre os nossos inimigos. Então, que deixo essas palavras. Você quer ser fiel? Você quer ser vitorioso? Leia as Escrituras todos os dias. Você quer ser vitorioso? Busque a presença de Deus na sua vida. Você quer ser vitorioso? Dobre o seu joelho. Não só na madrugada, mas todos os momentos que você vê que precisa da presença de Deus e vê que Deus está se afastando por alguma coisa que você fez errado, dobre o seu joelho, peça perdão. E Deus vai mandar seus anjos guerrear junto contigo e você já é vitorioso, como está no nosso versículo, texto básico. Fique com Deus, lute sempre, desistir jamais. Na palavra, na boca do cristão, não pode ter essa palavra de desistência, e sim persistente. Lutar sempre com o nosso amigo, com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e com os anjos guerreiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça sempre a proteção de Deus, que Deus vai estar contigo em todo o seu caminhar, em todos os seus negócios, em tudo que você fizer. Deus vai estar do seu lado, caminhando junto, lado a lado. E aí você já é um vencedor. Com um triunfo desse, com Deus do nosso lado, não há quem possa nos derrotar. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.